Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O Salmo 37 é um convite à paciência e à confiança em Deus em meio às circunstâncias adversas. Davi, em um tom de sabedoria e consolo, nos guia a entender que a prosperidade dos ímpios é temporária e que os justos devem perseverar, confiando no Senhor. Vou te explicar verso por verso, como se estivesse ao seu lado, conversando de maneira acessível, mas sem perder o peso teológico da mensagem. O primeiro verso abre com uma advertência. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, verso 1. Davi já percebe que é natural a gente olhar para aqueles que parecem prosperar com suas ações injustas e sentir um certo desconforto ou até mesmo inveja. A cultura da época, como a de hoje, valoriza o sucesso material. Mas Davi está aqui para lembrar que essa aparente prosperidade não dura, é efêmera. No segundo verso, ele compara os ímpios à erva que cedo se corta, pois em breve murcharão como a erva e secarão como a relva verde. Salmo 37, verso 2. É como ver uma planta bonita, mas que com o tempo se desfaz. A prosperidade dos ímpios é assim. No contexto histórico, a sociedade agrária em Israel via essa imagem de uma planta florescendo rapidamente, mas desaparecendo no calor intenso. Isso mostra que a justiça de Deus opera em uma linha do tempo diferente da nossa, e que o destino dos malfeitores é certo. Logo no terceiro verso, Davi nos oferece uma alternativa. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 3. Este é um dos versos mais lindos desse salmo, porque ele é tão simples e profundo. A confiança em Deus é a chave para uma vida verdadeiramente estável. Davi nos lembra de que habitar na terra, ou seja, viver em paz e segurança, depende de uma vida de confiança e bondade. Esse é o caminho para quem busca uma vida abençoada. No verso seguinte, Davi vai mais fundo. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, verso 4. Aqui, ele não fala apenas de confiança, mas de deleite, de prazer em Deus. Quando o nosso prazer está em Deus, o desejo do nosso coração se alinha com o dele, e naturalmente aquilo que pedimos é segundo a sua vontade. Na época de Davi, essa ideia de deleitar-se no Senhor era contracultural, pois as pessoas frequentemente buscavam ídolos ou riquezas. Hoje, não é muito diferente. O verso 5 reforça essa ideia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, verso 5. O verbo entregar aqui tem o sentido de lançar todos os nossos cuidados sobre Deus, como alguém que descarrega um fardo pesado. Quando fazemos isso, Deus age. No hebraico, o termo usado para entrega carrega a ideia de rolar, como se você estivesse rolando seu fardo até Deus. É uma metáfora poderosa para o alívio que sentimos ao confiar plenamente nele. Agora no verso 6, há uma promessa de justiça, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. A justiça de Deus é algo que não pode ser escondido. Quando confiamos nele, ele se encarrega de revelar essa justiça. No contexto de Israel, a luz do meio-dia era a luz mais intensa, a luz plena. Deus promete que assim como essa luz ilumina tudo, a justiça dos justos será manifestada. O sétimo verso é um chamado à quietude. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 37, 7. Descansar em Deus é uma postura de confiança serena. A ideia aqui é que não devemos nos exasperar ou perder a calma por ver a prosperidade dos malfeitores. O mundo antigo já via o sucesso dos ímpios como uma causa de inquietação, e Davi chama seus ouvintes a esperar pacientemente em Deus. Nos versos seguintes, ele continua a nos exortar a não ceder à ira ou inveja. O verso 8 diz: Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Salmo 37, verso 8. Ficar indignado, permitir que a ira tome conta de nós, é um caminho que nos leva ao mal. O que Davi está fazendo é nos ensinando uma espiritualidade que busca a paz em Deus e não nas reações humanas. No verso 9, ele nos dá o motivo para isso.
Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37. Essa ideia de herdar a terra era extremamente poderosa para o povo de Israel. A terra era uma promessa de Deus, um símbolo de segurança e provisão. Para nós hoje, herdar a terra significa participar das bênçãos de Deus aqui e agora, enquanto aguardamos a plenitude de sua justiça. Os versos 10 e 11 reforçam a transitoriedade dos ímpios e a promessa de paz para os mansos. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e ele não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, versos 10 e 11. Mais uma vez, Davi nos lembra que os malfeitores são como uma sombra passageira, enquanto os justos, os mansos, experimentarão paz verdadeira e duradoura. Seguindo no Salmo, vemos uma série de comparações entre os ímpios e os justos, entre o que é passageiro e o que é eterno. O verso 12, por exemplo, fala sobre os planos dos ímpios. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Salmo 37, verso 12. Mas em contraste no verso 13, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Salmo 37, verso 13. Deus não é surpreendido pelos planos dos malfeitores. Ele vê o futuro e sabe que o dia deles está contado. Isso nos leva a uma grande lição. Os malfeitores podem ter sua hora, mas o juízo de Deus é certo. Por mais que os ímpios planejem contra os justos, a mão de Deus está sempre sobre aqueles que o temem. E essa confiança deve ser o alicerce da nossa vida. O Salmo 37, ao longo de seus 40 versos, vai nos guiando por essa reflexão profunda sobre o destino dos ímpios e dos justos. O verso 25 traz uma das afirmações mais belas e pessoais de Davi. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Aqui, Davi fala da sua experiência de vida. Ele viu muitas coisas, mas uma delas foi sempre constante. Deus nunca abandona os seus. Essa confiança deve ser nossa também. Por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, o Senhor cuida dos justos. O verso 37 termina com a afirmação da paz para os retos. Nota o homem sincero e considera o justo, porque o futuro desse homem será de paz. Salmo 37. O justo pode descansar, sabendo que o seu futuro está seguro em Deus. O salmo inteiro é como um bálsamo para a alma aflita, lembrando-nos de que Deus é soberano, justo e fiel. Em meio às injustiças deste mundo, devemos confiar, esperar e deleitar-nos nele, sabendo que o seu juízo é certo e que a paz dos justos é eterna. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Keep Smiling. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários positivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Egan Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Ouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.